Tarô. Por qual motivo essa ferramenta foi criada? O tarô serve apenas para desenvolvimento de leituras, adivinhações, coisas cotidianas ou tem algo a mais aí? Hoje eu quero analisar um pouquinho da história dessa ferramenta sensacional com vocês e espero que vocês fiquem aqui no vídeo até o final. Eu sou o Luan Neumoia e esse é o canal Mística e Música. Bora lá? Bom, como a gente sabe, o tarô ele é constituído por 78 arcanos, 22 maiores e 56 menores. Os 22 arcanos maiores, eles expressam a formação do cosmo, que a gente vai nomear de cosmogênese. É um termo, adotado aí pela teosofia, que basicamente é um termo que narra a epopeia do cosmos, o nascimento do cosmos. Então, os 22 arcanos maiores, eles estão diretamente os símbolos ali presentes estão correlacionados com esse tema. Então, o tarô nada mais é, os 22 arcanos maiores, uma narrativa do processo evolutivo do cosmos. Já os 56 menores vão expressar a evolução do homem, ao qual a gente dá o nome de antropogênese. Então, com esses dois temas, a gente já consegue perceber que o tarô vai além das tiragens básicas, baseadas no próprio umbigo nosso. É uma coisa que você consegue expandir para o coletivo, uma coisa até mesmo para o universo, como citei ali os 22 arcanos maiores. E o que são arcanos? A palavra arcano basicamente significa segredo, mistério, velado, oculto. Vem do grego ali também arcon, com a ideia de templo, santuário, santuário no sentido de o local onde fica guardado esses segredos. Então, 22 arcanos maiores, basicamente são 22 segredos, mistérios maiores. 56 arcanos menores, 56 segredos, mistérios menores. Para a divulgação e o registro ou representação desses mistérios, de forma que o profano não deturpasse o seu significado, surge no Egito o Manu, que a gente conhece como Tote. Tote era equivalente à encarnação de Hermes, o Trismegisto, para os gregos. Onde esse ser, essa hierarquia, o grupo de adeptos, não sabe ao certo, desenvolve 78 painéis contendo todo o simbolismo que narra a epopeia do macro e do microcosmo. Obra essa que depois deu origem ao chamado O Livro dos Mortos, que depois foi se originando obras derivadas ou tarôs como o da Boêmia, Alemanha e o tarô de Marsella, que a gente tanto conhece. Uma curiosidade é que na iniciação egípcia, nas criptas da pirâmide de Mênfis, os aspirantes na iniciação, após vencer uma série de provas, se defrontavam com 22 painéis em hieróglifos. Ou seja, esses 22 painéis eram os mistérios maiores. Depois eram auxiliados pelo guardião desses painéis. E esse guardião se chamava Pastóforo. Era um título, Esses mistérios foram cultuados por muito tempo no Egito e pelos povos ali do Mediterrâneo. Muito desses ensinamentos fundamentam as escrituras sagradas desses povos. Por isso que a gente vê assunto igualzinho no livro de Enoque, na Bíblia, no Pentateuco. É tudo derivado do tarô. Qualquer símbolo que foi criado depois de Tote, a gente pode falar que são derivados dos ensinamentos dos 78 arcanos. Outra figura interessante para ser citada é a figura de Moisés, que era um grande iniciado, inclusive. Quando ele sai do Egito com o povo hebreu, ele transmite esse ensinamento para esse povo através das 22 letras hebraicas, do alfabeto hebraico. Daí as letras hebraicas estarem em correlação com os arcanos maiores, São 22 letras, 22 arcanos. E não tem jeito, a doutrina de Tote inspira toda a iniciação do Mediterrâneo. E é a ela, a essa iniciação que se deve os mistérios de Eleusis, de Orfeu, os ensinamentos de Pitágoras, que chega pra gente até mesmo na música, os diálogos de Platão e por aí vai. E da onde que vem essa questão das tiragens, predições? É dito que nos tempos de Salomão ali, parte dos judeus já usavam os arcanos para solucionar essas questões. Que aí chega até os nossos dias atualizado aí como tarôs vulgarizados entre aspas, o baralho, os jogos de azar. Não estou dizendo que foi ali que começou essa questão, mas eu quis citar que os judeus já faziam essas leituras e tudo mais.
Então, a linguagem simbólica dos arcanos deu a esses saberes, né, esses mistérios, uma digna proteção, assim, para que ao longo da história as mensagens, né, guardassem um máximo de pureza original, né, sem deturpação. E, inclusive, o simbolismo original desses arcanos, né, foi mantido nos colégios iniciáticos, que são atualizados ciclicamente por cada mestre do tempo, né, relacionado. Então, sinteticamente resumindo, esses 78 segredos foram registrados nesses símbolos, nesses desenhos, e que são trazidos e atualizados até hoje aqui pra gente. E foi uma forma que os adeptos encontraram, né, de preservar a pureza, né, do significado desses mistérios. Então, por mais que divulguem de forma errônea aí, os mistérios estão ali, pronto para quem tem as chaves para abrir eles, né, e conseguir decifrá-los e lê-los, né. Então, o tarô ele vai além do que é proposto, né, o que é divulgado aí com a questão da predição, tiragens, né, pessoais e tudo mais. Eu aprecio, gosto muito disso também. Eu faço uso dessa ferramenta dessa forma também, mas eu entendo que não é só isso, né? Então, a ideia do vídeo aqui é a gente trazer a essência, né, para que serve o tarô. O tarô é como se fosse um livro sagrado. E tá ali, cada arcano, vamos brincar que é uma página, na verdade é uma página de 1000 páginas, né? Cada arcano daquele valeria uma bíblia, acredito eu. Nós morre não estuda nem o início de um arcano, né? Mas cada arcano ali é como se fosse uma página de um livro, né? E que está contido segredos ali em símbolos, em vez de palavras. Então, ele serve para a gente entender o mecanismo cósmico, entender a evolução das coisas, as leis universais estão ali, as leis que regem todas as coisas estão todas impressas naqueles desenhos. Então, a leitura, quando a gente vai pensar dessa forma, já expande demais, né? A gente, que eu falo, brinco, sai do nosso próprio umbigo. A gente começa a pensar no cosmo, na natureza. A gente pode entender as leis da natureza ali pelo tarô, né? Pode entender o movimento das coisas pelo tarô, né? E também podemos entender, né, nossa personalidade, entender as coisas do dia a dia, como a gente tem visto o pessoal usar com mais frequência aí o tarô, né? Então é isso, galera, queria deixar essa mensagem para vocês de reflexão, né? Vejam o tarô além das predições, né? Além do próprio umbigo, vamos contemplá-lo também pelo outro ângulo da moeda, que isso é muito interessante, é o verdadeiro sentido pelo qual esses desenhos foram impressos aí, que nos chega até hoje, né? E acredito que cada vez mais pessoas vão acabar desenvolvendo uma paixão por esse estudo dessa ferramenta. Eu vejo cada vez mais um crescimento de pessoas manuseando isso tudo, e eu também sou um deles e tento divulgar aqui o melhor possível para que as pessoas também possam usar essa ferramenta para o pessoal, mas também expandir uma visão mais coletiva, né, o uso dessa ferramenta que é sensacional. Então é isso, se inscrevam no canal aí, ative o sininho e aquela coisa toda aí que todo mundo já fala aí no YouTube, fechou? Grande abraço.